pegar aqui o livro, o livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, Espiritismo e Espiritualismo. Hoje nós vamos nos ocupar sobre alma, princípio vital e fluido vital. Eu acredito que, para ficar um pouco mais didático, ao invés de nós lermos todo o texto, vocês me permitem de já ir lendo e já trazendo mais ou menos uma conclusão a respeito de cada verbete desse aqui. Porque se a gente acaba lendo tudo e tentando fazer interpretações, né? Então eu vou seguir aqui um roteiro e novamente peço para que vocês me auxiliem. A grande questão que a gente vem falando muito, até insistentemente, é que quando Kardec coloca a introdução ao estudo da doutrina espírita, ele quer que cada palavra tenha um conceito exato para a doutrina espírita. Nós vimos isso em Espiritismo e Espiritualismo quando ele cria novas palavras para que essas palavras agora elas tenham um conceito adequado para o Espiritismo. Quando a gente vai analisar o segundo item, que é o objeto de estudo de hoje, alma, princípio vital e fluido vital, acontece a mesma coisa. Então, quando ele traz a palavra alma, né, ele vai, então, definir quais eram esses conceitos e com qual conceito nós iremos trabalhar de agora em diante durante toda essa obra de Kardec. E como eu já falei anteriormente, ao invés da gente fazer a leitura corrida na íntegra, ou parágrafo a parágrafo para ir comentando, a gente já vai trazer mais ou menos dentro de uma didática, espero que assim fique, e vocês me auxiliam aí com as reflexões. Ele começa falando que a outra palavra sobre a qual igualmente devemos entender-nos, porque é uma das chaves de toda a doutrina moral e tem suscitado numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse a sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Então, aqui começam as nossas reflexões. Então, ele vai falar que alma tem três conceitos para alma. O primeiro é, como ele coloca, segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material. Não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Esse é o primeiro conceito. Segundo, outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, a agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulha para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, em que, segundo esta hipótese, existe em nós algo mais do que a matéria, restando qualquer coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois não subsistindo a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. De acordo com esta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade.
É esta uma variedade do panteísmo. Então, essa é a segunda ideia que nós temos para a alma. Terceiro, segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta concepção é incontestavelmente a mais comum, porque, sob um nome ou outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente de qualquer ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Então, ficou bem definido, né? As três definições aqui que nós temos para a alma. Lembrando que espiritualistas nós já sabemos que é todo aquele que crê, né, em algo além da matéria, incluindo os espíritas. Por isso que a ideia é mais comum, porque independente, né, de ser espíritas, os espiritualistas, de uma forma geral, eles creem nessa alma que conserva a sua individualidade, né, que é um ser moral distinto. Então, essa é a ideia mais comum. Sem discutir o mérito dessas opiniões e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamariam cada uma um termo diferente. Aqui eu vou adiantar um pouquinho a nossa leitura e eu vou para a página 32. Perdão, eu estou falando página, mas não sei que às vezes pode não bater, né? No final a gente vai ler o texto, né, todo, mas aqui ele está se referindo, né, que há uma grande confusão por falta de um termo para cada, né, para cada ideia. Então aqui ele faz um resumo daquelas três ideias. Ele fala assim: poderíamos dizer, e talvez fosse o melhor, que para aquela primeira ideia, a gente poderia chamar aquela alma de alma vital, para designar o princípio da vida material. Para aquela segunda ideia, alma intelectual, para o princípio da inteligência. E a terceira ideia, a alma espírita, para o princípio da nossa individualidade após a morte. Né? Então, nessas três ideias aqui, é como ele falou, poderíamos chamar, para aqueles que acham que a alma se extingue, né, após a morte, ou seja, que é mais uma visão materialista, ele podia falar alma vital, que é o princípio da vida material. A segunda ideia, alma intelectual, para esse princípio da inteligência, e finalmente a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Bem, o objetivo aqui era deixar bem claro o que é alma, não é isso? Agora vamos para a pergunta número 134 do Livro dos Espíritos, quando eu quero chamar a atenção aqui. Agora, a gente indo para o capítulo segundo, encarnação dos espíritos, finalidade da encarnação, da alma, materialismo. Aqui já definimos o conceito de alma e aqui o Kardec ele já vai trabalhar nesse capítulo, né, essas temáticas aqui. E na questão número 134, ele vai fazer a pergunta para os espíritos: o que é a alma? Um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais que espíritos.
antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Eu trouxe essa ideia aqui justamente porque no estudo passado eu cheguei até a comentar, né, e tentar explicar para a Lia o que era uma coisa e outra. Porque normalmente nós damos a denominação de alma para o espírito encarnado e para o espírito em si, né, quando ele está na erraticidade. Mas espírito e alma, né, são a mesma coisa. Algum comentário até aqui? Eu acredito que agora o conceito de alma está bem definido, certo? E que alma, quando a gente lê dentro da doutrina espírita, nós já tenhamos uma definição, muito embora a gente sabe que existem outros conceitos. Então, dependendo do contexto em que nós lermos a palavra alma, a gente vai ter que pensar em cada um desses conceitos. Pronto. Corriqueiramente se utiliza o termo alma no sentido de alma do outro mundo. Não confundir que dentro do espiritismo, isso não funciona. Alma penada, né? Alma do outro mundo, alma penada. Ainda com relação à alma, né? Ele fala, essa palavra tem, portanto, significação tríplice, e cada qual está com a razão. É o que eu falei, a gente tem que agora entender qual é o contexto que está a palavra alma, né? Então, todas as três, né, está com a razão, segundo o seu ponto de vista, ao lhe dar uma definição. A falha se encontra na língua, que não dispõe de mais de uma palavra para três ideias. Para evitar confusões, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma de suas ideias. Escolher esta ou aquela é indiferente, simples questão de convenção. E o que importa é esclarecer. Pensamos que o mais lógico é tomá-la na sua significação mais vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que este ser não existisse e não fosse mais que um produto da imaginação, seria necessário um termo para designá-lo. Né? Então, aqui nós já vimos, né, a pergunta 134, na página 132, que é alma e espírito são a mesma coisa, cada um aguardando um conceito, né, para cada situação em que aquele espírito está no momento, encarnado, desencarnado, na erraticidade, etc. e tal. Então, agora nós definimos também mais uma palavra aqui para o nosso vocabulário espírita. Olha, queria falar uma coisinha. Na verdade, Kardec tinha uma necessidade extrema de fazer uma introdução nesse sentido. Porque das três primeiras décadas do século XIX, havia uma discussão tremenda entre esses vários conceitos, com interpretações materialistas, interpretações espiritualistas e etc. Ou seja, eram termos que tinham vários significados para os contemporâneos de Kardec. E ele tinha que colocar no terreno comum para mostrar qual que é a ideia que ele estava colocando e usando. Perfeito, Fernanda. É isso mesmo. Agora nós temos uma tarefa, né? Vamos agora unir esforços, porque nós temos uma tarefa que eu considero muito importante e que nos auxiliará em demasia a não cometer erros de interpretação daqui por diante. E eu espero que os nossos estudos eles possam servir como base também para outras pessoas
que estão estudando a doutrina espírita. Nós já havíamos comentado que não tem como você estudar os livros de Kardec de uma forma isolada. Isso se justificaria se você estivesse ao tempo de Kardec, porque você iria acompanhando cronologicamente a publicação de cada uma delas. E você estaria muito mais inteirado sobre o debate que havia, inclusive o que o Fernando trouxe, né? O que a ciência pensava e tal. Então, a maneira de compreender era muito mais fácil. Hoje, nós estamos numa outra época, com toda a codificação já pronta, com todos os livros prontos, só que a gente não consegue ainda ter uma metodologia adequada para estudar essas obras. Essas duas palavrinhas aqui, elas são de extrema importância para a compreensão de muita coisa e evitaria muitas confusões de interpretação que existe no meio espírita. Eu confesso que eu fiquei assustado essa semana quando eu fiz uma busca no YouTube para ver o que se falava a respeito disso. E eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque em momentos era cômico e em outros era trágico, né? Conceitos de fluido vital, que a pessoa fala que é um troço gosmento, que a pessoa, quando morre, ela já recebe aquela carga de energia. Olha os termos. Já recebe uma energia e que quando acaba a pessoa morre, e se a pessoa morre antes, ela tem que expurgar essas energias. Vejam bem, esse pouca coisa que eu falei sobre esse conceito equivocado dá margem para histórias que muitos de nós já ouvimos aqui. Que o suicida, como ele morreu antes da hora, ele ainda tem fluido para queimar. Então ele vai para um vale onde ele tem que ficar o resto daqueles anos que ele viveria no corpo, por causa de uma interpretação equivocada, por conta de comunicações que são recebidas através de médiums que não fazem um controle universal, não entendem que cada espírito tem a sua realidade, unindo teoria equivocada com comunicações sem um controle, resultam numa ideia doutrinária da qual Kardec fez um esforço hercúleo, a começar por essa introdução ao estudo. Então, vamos lá. Vamos entrar, então, bem devagar, para a gente poder definir, de uma vez por todas, o que é princípio vital e o que é fluido vital. Eu não falo nem de uma vez por todas, porque às vezes a gente precisa até de um tempo para poder ir assimilando esses conhecimentos, mas a gente vai se fortalecer quando nós continuarmos ao estudo. Porque aqui nós estamos definindo conceito, e olha o trabalho que isso dá. Aí, quando a gente for para os exemplos, para a teoria, que o Kardec vai fazer a pergunta em torno desses temas, com as explicações que os espíritos vão dando a respeito, a gente vai, então, conseguindo guardar esses conceitos no nosso entendimento. Aí o estudo vai começar a ficar mais completo. E para isso, nós vamos precisar de um outro livro aqui, que é o livro A Gênese. Trata-se de 10 anos depois, onde a ciência da época, né, do Livro dos Espíritos, já mudou, né? Então, ele vai acompanhando essa evolução da ciência, da própria física mecânica, né? Então, a gente vai analisar bem devagarinho. Então, vamos primeiro ler o conceito que ele trouxe aqui, em 57, no Livro dos Espíritos, já na sua segunda edição, né? Segunda edição que eu falo a época, né?
porque depois ele não mexe mais. A gente está com a 16ª edição, que é definitiva. Então, vamos lá. Como aqui o Kardec já definiu o que é alma, ele vai continuar o texto. Na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, chamaremos. Quais são as duas outras ideias? Princípio vital e fluido vital. Então, na falta de uma palavra especial para cada uma dessas palavras, nós vamos chamar o princípio de vital, aí agora ele vai dar o conceito. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. A vida podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Então, agora ele vai começar aqui, ó, né? Então, princípio vital. Primeiro, para o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Ele está fazendo o que ele fez com a alma, né? Bem, segundo outros, e essa é a ideia essa ideia é a mais comum, ele se encontra no fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria então o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão o fluido elétrico, animalizado, também designado por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Aqui eu quero trazer, antecipadamente, uma nota de rodapé que está na tradução da Gênese da editora FEAL, do qual o editor, que é o Paulo Henrique de Figueiredo, ele coloca uma nota que é muito pertinente, até para contextualizar a época de Kardec. Quando ele fala aqui, né, que o fluido vital, né, não seria outra coisa senão fluido elétrico animalizado, também designado fluido magnético, fluido nervoso. Nós vamos entrar depois na Gênese, eu só trouxe antecipadamente aqui. Então, na nota que eu trouxe para cá, ele diz assim: Kardec faz referência às teorias então em voga para explicar os fenômenos do princípio vital. Então, esse é o ponto. O Kardec está fazendo explicação do processo material, da gênese orgânica, da parte material, não é a parte espiritual que ele está explicando. Então, como se trata da parte material, ele vai ter que trazer as ciências da época, e é as ciências que estavam, né, em voga. De um lado, poderia ser algo distinto, tendo existência própria. Na época, a hipótese de uma substância especial constituída por átomos indestrutíveis, sem peso, o fluido vital. Essa ideia se baseava, por semelhança, à teoria do fluido calórico, adotada para explicar o fenômeno do calor. Então, eu poderia dizer que, muitas vezes, a ciência observava alguns efeitos e ela não tinha ainda como detectar aquilo ali, ela não tinha um nome para dar. Então, eles falavam que era um fluido. Hoje nós temos um ímã, nós vemos a atração das malhas de ferro por esse ímã, e eles não sabiam como que se dava esse processo, porque eles não tinham a ideia de campo magnético. Então, para eles era um fluido, que eles chamavam de fluido magnético. A eletricidade é a mesma coisa, né? Era um fluido, né? Porque não se tinha a ideia de campo elétrico. Então, para muitas Mário, coisas, se utilizava o termo fluido. Fernando, em que lugar da Gênese está essa nota? como eu falei, eu trouxe antecipadamente, né? Porque ele está abordando aqui a questão, mas está aqui, ó. No meu livro está nota de rodapé, está no subcapítulo Princípio Vital, Fernando, quando ele fala do princípio vital,
E aí vem as notas, 118, 119, 120. Ah, tá. Achei. Então, retomando a ideia aqui dessa nota, né, então, é como ele está colocando aqui, que ele está se referindo à ciência da época, né, fluido calórico, fluido elétrico, justamente por não ter ainda um conceito estabelecido, não tinham o conhecimento de campo elétrico e etc. A outra modificação do fluido, a outra, no caso, a outra ideia, né? Segundo outros, essa ideia é mais comum, que ela se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem luz. Este seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outra coisa senão fluido elétrico, animalizado, etc. Então, na nota que eu trouxe também, fala assim: a outra modificação do fluido cósmico universal, entre aspas, é a hipótese de Mesmer. Não sendo absolutamente uma substância, mas um movimento, como o som no ar, a luz no éter, modificado numa determinada sequência do fluido cósmico, sua propagação ocorre por meio de uma vibração, como a luz, o som ou a eletricidade. Torna-se condutor e veículo do pensamento e da vontade. Isso daqui é um trecho tirado do livro Mesmerismo, né, que foi trazido também pelo Paulo Henrique de Figueiredo naquela obra Mesmer, né? Então, aqui já é a ideia de Mesmer. E Mesmer é século XVII, XVIII, né? É um século antes de Kardec. Mas o Mesmer também ele já começa a trazer uma outra ideia de movimento. Quando a gente fala da ciência atual, a ciência ela vai trabalhar com o quê? Né? Ela vai trabalhar com campo. Né? Então, vai trabalhar, melhor dizendo, com onda, né? Que é a ideia de Mesmer, não com essas palavras, mas a gente atualizando o pensamento de Mesmer, ele está falando numa onda, né? E que essa onda se espalha no fluido cósmico universal. Continuando aqui, né? Continuando com essa primeira ideia que ele traz aqui. Eu vou para a pergunta 62. É pergunta 62, não página 62. É pergunta 62. A gente vai ver aqui no próprio livro dos Espíritos, porque aqui a gente está conceituando, mas aqui Kardec, ele já vai entrar no capítulo 4, onde ele vai tratar do princípio vital. Nesse capítulo, ele vai falar sobre seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Na pergunta 65, ele vai perguntar qual é a causa da animalização da matéria, sua união com o princípio vital. Então, a ideia do fluido vital é que, quando o princípio vital, né, ele é a causa da animalização da matéria. Mas por que meio se dava isso? Se dá pelo fluido vital. A gente vai perceber que, no futuro, essa ideia de fluido vital vai cair e o que vai permanecer é a ideia, sim, do perispírito. Porque é o perispírito que vai transmitir para o corpo material, né, não só o princípio vital, mas como o princípio inteligente, o princípio espiritual. Tudo vem pelo perispírito. Então, paulatinamente, essa ideia de fluido vital ela vai sendo abandonada nas outras obras. Kardec ele só vai manter essa ideia porque era a explicação da ciência da época, como a gente insistentemente está querendo mostrar aqui. Nós podemos seguir, aqui ainda nesse mesmo livro, nós podemos seguir para pergunta 70.
Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Isso aqui é importante porque para dar força ao que eu falei lá atrás sobre as mais interpretações do fluido vital, que o camarada morre, aquela energia fica para ele expurgar. A resposta está aqui. Isso não acontece. Porque ele pergunta o que que se transforma o corpo? E a vitalidade que estava naquele corpo, o princípio vital, depois que eles morrem, o que acontece? Com os seres orgânicos, né? Independente se é o vegetal ou se é o animal, né? O que é que acontece com o princípio vital e o corpo físico? A matéria inerte se decompõe, o corpo físico volta ao pó e vai formar novos seres. Tem aquela frase, aquela célebre frase, né, de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Tudo se modifica. É isso, o pó volta ao pó e vai dar vida a outras vidas. E o princípio vital? O princípio vital retorna à massa. Vamos seguir por uma outra pergunta, que é de número 427. 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido vital, ou do fluido universal. Então, e por que que eu trouxe isso aqui? Porque a gente está vendo que nós já estamos na pergunta 427, mas a ideia permanece. Ou seja, a gente está na introdução, a gente se propôs a estudar, né, cada pergunta que Kardec vai fazer de agora em diante. Então, quando a gente chega no 427 e a gente lê isso aqui, se já ficou bem estabelecido os conceitos de princípio vital e fluido vital, contextualizando a época de Kardec, com as novas informações que se obtêm em a Gênese e as conclusões que se tira desse estudo, quando nós chegamos nessa pergunta aqui, nós já estamos entendidos do que se trata fluido vital, que essa é ainda uma ideia primária. Ah, mas foram os espíritos que responderam. Mas eles têm que responder de acordo com o nosso entendimento. Por isso que Kardec coloca no início se eu não me engano, no início da Gênese, que o trabalho é do plano espiritual e do homem. Então, esse esforço, ele é duplo. Sendo que o espírito nunca vai interferir, né, antecipando coisas futuras, antecipando ensinamentos se a gente ainda não está maduro. Porque as pessoas apelam também para os espíritos, né? Não, porque foi o espírito que falou. Sim, mas o espírito respeita a nossa evolução. Então, aqui era o entendimento. Então, quando a gente chegar no 427, quando a gente for para outras obras, a gente sabe o que é fluido vital. Porque nós vamos ver, quando Kardec ele vai para a Gênese, e aqui a gente só vai trazer a Gênese, aqui não é para ler e interpretar, porque aí a gente só está tentando conceituar e ver como é que esses conceitos eles vão mudando com o amadurecimento dos estudos feitos por Kardec. Na página 203, aqui pelo menos da digital, né? Princípio vital. Aqui ele vai, né, nos itens 16 e subsequentes, ele vai dar toda uma explicação de princípio vital, já bem mais aprofundado, que aqui a gente já está na obra Gênesis. Nós temos aqui uma nota de rodapé que a gente já, né, até usou anteriormente, mas aqui é uma outra falando do princípio vital, que é uma nota bem pertinente. Fala assim: o conceito de princípio vital foi desenvolvido pelo médico Paul Joseph Barthes, até então animista como Stahl. Propunham que a própria alma dava vida ao corpo, criando a dificuldade de explicar como algo imaterial, que é a alma, né,
age sobre a matéria. Com o objetivo de estabelecer uma ciência do homem, Barthes estabelece a ideia de que, independente da alma, algo indefinível que não a alma é responsável pelos movimentos orgânicos. Abre aspas. Eu provarei que o princípio vital explica os fenômenos biológicos e deve ser concebido por meio de ideias distintas das relacionadas com o corpo e a alma. Fecha aspas. Isso está na obra Novos Elementos da Ciência do Homem, de Barthes. Ou seja, o princípio vital não explica a causa da vida orgânica, mas a diferencia da alma imaterial. Allan Kardec, nesta obra, faz uso desse conceito para se referir ao fenômeno da vida, que é o princípio vital, como distinto da alma, que é o princípio inteligente. Aqui ele continua. Aliás, aqui ele inicia, né, falando sobre o princípio vital, dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos dos minerais. É preciso que se entenda isso no sentido exclusivamente material, pois só se trata aqui da questão do corpo, sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Existe na matéria orgânica um princípio especial imperceptível que ainda não pode ser definido. É o princípio vital. Esse princípio, ativo no ser vivo, está extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das inorgânicas. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os orgânicos, mas jamais conseguiu reconstituir sequer uma folha morta, prova evidente que há neles alguma coisa que não existe nos outros. Então, é aquela ideia que nós exploramos no estudo passado, lembra? É, e que a gente até falou daquela ideia do romance criado, né, sobre Frankenstein, que se tinha a ideia que você poderia juntar parte de corpos orgânicos e, através de um fluido elétrico animalizado, né, a eletricidade, você poderia dar vida àquele corpo. Por isso que eles separam, né? O princípio da vida e o princípio inteligente. Então, havia todos aqueles debates ali. E quando ele fala aqui, né, que ninguém consegue, né, recompor, né, uma folha morta, eu me lembro muito da ideia do Frankenstein, que era bem justamente nesse contexto daquela época lá. Se poderia ou se não poderia, né, e de onde que vem a força da vida, o princípio vital e todas essas discussões. No item 17, o princípio vital é algo distinto. Tendo uma experiência própria, é uma pergunta, né? Ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? É neste último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas anteriormente. Ele se refere às comunicações que nós temos no capítulo sexto dessa obra aqui. Mas eu acho até que eu estou indo longe demais, né? Porque a ideia é definir conceito. Mas eu nem vou mais além, porque aí a gente já estaria entrando realmente no que é princípio, etc. e tal. O que eu quero colocar aqui, já para ir finalizando a nossa definição aqui, é uma coisinha a mais. É, se a gente for resumir, né, colocar mais uma coisa como definição, é que o princípio vital ele tem origem no fluido cósmico universal. Por isso que fica aquela ideia, né? Isso também vai ser explicado na Gênese. Cada mundo, né, tem um fluido cósmico de acordo com a sua evolução. Quanto mais elevado é a humanidade, né, que habita esses mundos, os espíritos que habitam esse mundo, mais sutil é esse fluido.
Então, cada perispírito e tudo que vive ali naquele planeta está de acordo com as vibrações, vamos colocar, né, com o campo, com a onda, com a vibração, que é essa ideia mais moderna do fluido. O fluido, até então, era uma denominação para uma coisa que a gente não sabia denominar, não sabia definir. Mas hoje você, e aliás, o princípio vital continua ainda sem uma definição, né? Mas nós sabemos que ela é originária do fluido cósmico universal, e aí a gente vai ter um outro estudo que complementa isso, que é o estudo do perispírito, porque você tem o princípio vital, mas você tem a inteligência, né? E você tem o espírito que vai encarnar ali. Aí você vê que, de posse desses conceitos, nós ganhamos o ticket, né? Para entrar no parque de diversão. O parque de diversão é temático. Com esses tiquetes que a gente tem na mão, a gente vai poder brincar agora sobre reencarnação, sobre perispírito, sobre pluralidade dos mundos habitados, de antemão. Aí, por quê? Porque vai ser a explicação dos fenômenos que se dá, né, dentro dessas temáticas. Eu gostaria de passar a palavra para os meus amigos, né, para que vocês possam também fazer um resumo, um apanhado aqui, para que fique um pouco mais claro do que a gente está tentando colocar. Sabe, queridos, eu fiquei pensando que a importância da gente saber distinguir que na época se falava em fluido e que hoje sabemos que isso não existe, né? Então, a ciência já mostrou que não existe fluido calórico, fluido elétrico, né? Existe a eletricidade, existe o calor, enfim. Não existe mais esse fluido. Então, é importante a gente ter esse entendimento para começar a descartar o que seria um fluido vital e começarmos a pensar apenas em princípio vital, né? Isso é muito importante para não haver confusão no estudo. Quando Kardec faz aquela pergunta da questão 427 de um fluido magnético, e tu dissesse os espíritos não iriam adiantar um conceito que nós ainda não estávamos cientes, eles respondem um fluido vital. E que depois Kardec nunca mais fala, né, na Gênese, em fluido magnético, né, em fluido vital, porque a gente entende que o. Então, isso seria importante, essa contextualização, para que não haja confusão no ambiente espírita, né, dos termos. Você colocou uma coisa muito importante, que é, eu acho que é a cereja do bolo aí. Não vamos ficar mais com fluido. A gente vai ficar com princípio vital. O entendimento é esse. O segundo ponto, você acabou de colocar sobre a espiritualidade, né? Que eu comentei, que os espíritos eles não vão adiantar, eles respondem diante do que a gente entende. Então, por isso que às vezes assusta, né? Espíritos antecipando coisas, né? E a pessoa ser muito crédula. Eu fico pensando, você vê a importância do trabalho de Kardec e os espíritos não foram levianos em tentar adiantar nada. Trabalharam com essa ideia até que a ciência se desenvolvesse para tal. E tem muitas coisas que terminou como hipótese, porque não tinha alcance da ciência. Hoje você pega, e não é um conceito tão moderno assim para nós, hoje, que é o conceito de ondas. Hoje a gente vive rodeado por ondas, a gente vive, né? A gente só vive porque as ondas, né? Como a gente trabalha com elas, nos possibilitou o uso de aparelhos no mundo moderno. Mas naquela época não se tinha conceito de onda. E aí quando você vai ver a explicação que Mesmer dá para explicar os fenômenos que ele observava, ele está falando de ondas, né?
Agora, nós precisamos ainda fazer o exercício de separar o que é ciência material e o que é ciência espiritual. Porque Kardec ele se ocupa da ciência da época para tentar explicar os fenômenos, mas ele vai buscar o que não tem explicação nesse campo. Ele sabe que muitas respostas está ainda no, entre aspas, invisível, né? Que está no outro campo que a ciência não atinge, que é a ciência espiritual. Deve ser objeto do nosso estudo a ciência, principalmente a da época de Kardec e a atual, para a gente contextualizar. Mas a gente querer usar física quântica, né, para tentar explicar espiritismo, eu acho que não é bem por aí. A gente tem que separar as coisas, fazer as analogias, usar o raciocínio. E é por isso que o Kardec preparou o livro dos médiuns com a intenção de não preparar somente médiuns, né, mas preparar uma metodologia para continuar esses estudos. Porque essas questões que nós vamos ter de agora em diante são objetos de estudo que, com certeza, se perguntaria numa reunião mediúnica para os espíritos superiores, desde que estivéssemos fazendo essas reuniões. E que não fosse um grupo só, que fossem muitos, para que a gente pudesse observar se essa resposta estaria em concordância com todas essas comunicações. Cláudio. Então, é mais uma dúvida do que algum tipo de esclarecimento. Na verdade, para mim continua bastante obscuro esse termo, né? Princípio vital, a gente está falando aqui do termo princípio vital, né? E princípio vital, a gente, pelo que eu entendi ali na explicação, a gente separa ele do que seria o espírito ou a alma, né? Ele está procurando aqui da vida, está falando do princípio vital, a gente fala da vida orgânica, ou seja, e como eles falavam na época da ciência da época em fluido, né, para tentar explicar isso, e que a gente abandonou e não existe mais, mas a gente pode pensar nos conceitos modernos, não querendo misturar a ciência com a ciência do homem, a nossa ciência com a ciência espírita, que a gente sabe que tem diferenças, mas pelo que eu entendi, é possível explicar, ou seja, a questão ali do princípio vital é uma questão material, né, e não espiritual. Na verdade, é uma grande dúvida para mim que a própria ciência mesmo não conseguiu explicar até hoje. Tenta, né? Que é a origem da vida, a vida material, né? Também existem várias teorias, né, científicas para a origem da vida. Os católicos, enfim, as outras religiões também têm suas teorias, né? Muitas delas derrubadas pela ciência, porque são contrárias, né, uma à outra. E a gente sabe que o espiritismo não, ele, embora alguns conceitos a gente não compreenda porque fazem parte da ciência espírita, o que a ciência do homem também consegue explicar, até hoje não foi contrário ao que o espiritismo, ao que os espíritos trouxeram, né? Eles não vão de encontro uma à outra, pelo contrário. Então a dúvida é essa, assim, a gente, nem a ciência, né, do homem consegue explicar ainda a origem da vida. A gente tem notícias, assim, sabe, por alto, de experiências que foram feitas, inclusive de experiências onde os cientistas tentaram simular o ambiente, né, da Terra no período bilhões de anos atrás, quando estava se formando, quando tornou-se possível, né, na atmosfera terrestre, que gases e elementos inorgânicos
gerassem, dessem origem a elementos orgânicos, né? A proteínas, aminoácidos, e isso começasse, e, na teoria, isso começasse a gerar vida. Até se chegaram a simular um ambiente desse, mas é polêmico, né? Que isso tenha. Então, acho que é isso, né? Quando a gente começa a se perguntar dentro de uma religião, se fosse católico, por exemplo, eu me lembro que a gente também perguntava, tá, mas qual é a origem da vida? De onde é que veio, né? Da que a gente veio? Não estou falando de espírito, de alma, estou falando de vida mesmo. Né? A- Se explicava antigamente, né, na religião católica, a origem da vida, lá de por Adão e Eva, porque Deus criou, ou porque tem várias religiões que explicam de jeitos diferentes, né? Saiu do barro, da terra, enfim. E a religião, e no estudo do espiritismo, Kardec ali na doutrina espírita, o que me parece é que ele também tenta, porque isso é uma dúvida, né? Sempre quando a gente começa a se questionar, a gente pergunta isso, né? E aí ele tenta fazer, ele faz a explicação por meio do princípio vital. Mas para mim ainda continua a dúvida, né? Porque Mas, por na mais que se verdade, né, explique os Cláudio? conceitos, pode Mas, na falar, pode falar. verdade, né, Cláudio? É, a gente não está tentando explicar nada disso que você está falando, ele está só atrás do conceito. Por quê? Porque, para te responder essas perguntas, o Espiritismo responde. Só que você vai precisar ir para a Gênese. Então, você tem Gênese, o nome já está falando, né? A Gênese vai tratar o quê, o livro? Da origem da vida, tanto material como espiritual. As tuas questões e as tuas dúvidas estão todas lá, respondidas item por item. O segundo tema que esse livro vai tratar são os milagres, né? E, finalmente, as profecias. No capítulo da Gênese, né? Gênese, ele vai explorar todos os tipos de Gênese, inclusive a Gênese mosaica, trazida pelas religiões. Como é que se explica através da religião? Que nem você falou, né? Depois ele vai explicar a Gênese orgânica e, finalmente, a Gênese espiritual. Então, o Espiritismo responde. Mas, como eu falei, a gente está conceituando. Desculpa te interromper, mas o importantíssimo e que muitos espíritas não têm uma certa reticência é o capítulo 6, uranografia. E é belíssimo quando ele começa a Verdade, falar é. sobre a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal. São 6 subtítulos, esses subtítulos aqui são essenciais, Cláudio, para a gente começar a compreender o que, que significa, depois entrar para a gênese orgânica. Então, é uma ordem, né, que eu acho que seria importante ser lembrada. Então a dúvida é só para entender, saber se eu entendi corretamente, que princípio vital é isso mesmo. A gente separa, a gente não está falando de espírito aqui, eles só estão tentando conceituar a origem da vida orgânica na Terra. Isso? O que me vem à mente é que o princípio vital está muito ligado com o perispírito, a ligação entre o espírito e a matéria. Então, isso que gera Olha, tem dúvida, uma. porque. Pois é, porque Desculpa. desculpa, só para concluir, não, só para complementar uma ideia que me veio, para complementar o que o Fernando falou. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que o Kardec faz, que é a seguinte: o mundo espiritual existiria se não fosse o material? E os espíritos vão explicar que é o contrário. O mundo material só existe porque existe o espiritual. Com essa resposta e com essa pergunta, o que eu quero ilustrar aqui é, quando se fala de princípio vital, não está falando somente do princípio vital
material. Porque para existir um princípio vital, ele teve que se formar em algum lugar. E a explicação é que ele vem de uma coisa que nós chamamos de fluido cósmico universal, que, de uma forma até poética, você pode falar que é o halo de Deus, que é o pensamento de Deus, que nós estamos imersos nesse pensamento de Deus, de uma forma mais poética. Porque, na verdade, a gente não tem como medir, a gente não tem como. É por isso que não se usa ciência material aí, no caso. Então, a gente está tentando explicar uma coisa que é imaterial, imponderável, classificá-la para poder chegar no material. Agora, a gente vai lembrar do bóson de Higgs, que ele foi teoria por meia década, ou meio século. Mas por que sabia a provável existência daquele campo? Por causa dos efeitos. Então é isso que Kardec está observando. Ele observa os efeitos, né, na matéria e ele deduz que existe algo imponderável, que tem um momento que ele até fala, né, que mesmo que não existisse isso, pelo efeito você tem que dar um nome para aquilo. No caso da alma, aliás, dos fluidos, o fluido é isso. Falava-se fluido até para peste, não é isso? Que a peste era um fluido. Né? Hoje é um vírus, você sabe que é vírus. Hoje você dá um nome. Então, a Hoje nossa antes dizia ciência, fluido pestilento, nos termos de pestilento, cá. né? Então, quer dizer, essas questões a gente vai aprofundar lá na frente. Porque você pensa em Deus como um criador, que está emanando um pensamento, um halo, um campo. Quanto mais e Deus cria os espíritos a todo momento, simples e ignorantes. Então nós temos um início ali, uma jornada espiritual para que a gente chegue e vá evoluindo. Então, quanto menos evoluído o espírito é, mais denso ele é. Então, nós vivemos ainda em planetas que são densos. Então, é como se você. Eu vou fazer tentar criar uma imagem aqui, né? É como se você colocasse uma luz muito forte no alto de uma montanha e você fosse descendo. Cada vez que você desce, aquela luz vai se tornando mais fraca. Então, eu vejo o fluido cósmico universal assim: quanto menos evoluído, mais denso você é, usando essa metáfora, essa analogia com a escuridão e a claridade, certo? Né? Então, para cada orbe existe o fluido cósmico adequado. São as vibrações que nós estamos. Daí aquela, aquela coisa que a gente dá uma nomenclatura, né, para espírito de luz, o espírito trevoso, fazendo essa analogia. Mas já estou indo longe demais, voltando aqui para a Terra, né, fluido cósmico universal seria o halo de Deus, e daí vem tudo. Né? Vem o fluido cósmico universal. Aliás, o princípio vital, ele é produto disso aí, né? É produto do fluido cósmico universal. O perispírito, a formação do perispírito também. Eu não, não consigo. Beleza, tá bom. Quando ele fala que princípio vital é a origem da vida orgânica ali também, né? Tá falando de orgânico. E o Fernando fala que tem a ver com perispírito, e daí você fala que vai complementar, aí tu entra no fluido cósmico, é, não, não simplifica. E Deu um nó, né, não tem Cláudio? não tem uma resolução, entende? Aí a gente precisa explicar, para explicar o princípio vital, precisa explicar o fluido cósmico universal. E então, ou seja, não, mas beleza, tudo bem, dá para a gente vai evoluindo então os estudos. Não ficou claro para mim o conceito, mas é isso. Acho que a gente não pode se ater a isso, né? Ficar preso por causa disso, paralisado por causa disso. A gente
fica com isso. Desde que a gente estudou, já não é a primeira vez, né? Já li várias vezes isso, e sempre continua essa dúvida. Por isso que eu queria, trouxe a dúvida aqui para tentar aproveitar o grupo, né? Os estudos, para poder tentar esclarecer um pouco mais. Mas acho que a gente evolui e quando eu chegar na Gênese, realmente não cheguei no estudo da Gênese ainda, a gente tenta, espero que isso fique mais claro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de dizer para o Cláudio e para todos, e para mim também, que aprender é um processo bastante lento, né? As informações, elas precisam calar em nós. E nós não podemos esquecer que nós estamos numa física de 2 séculos atrás. E muitas outras coisas evoluíram. Nós estamos falando do espiritual e a gente muitas vezes quer colocar no material. Então vamos com calma, né? Vamos passo a passo, que fica mais fácil para nós. Cláudio, o teu desassossego é o de todos nós, todos os dias. Né? Entenda esse desassossego como o teu processo, né, de aprendizagem. Né? É cada dia um pouco mais. E às vezes a gente volta atrás porque é necessário. Tá? Inclusive, essa tua dúvida, esse teu desconforto, ele nos acalma também. Né? Porque a gente se dá conta de que, mesmo acreditando já ter aprendido, nos damos conta de que aprendemos pouco. Tá? Um abraço, querido. E obrigado por esse momento que também me calou em mim, né? O desassossego que eu tenho quando eu preciso lembrar de cabeça alguma coisa que eu já estudei e acreditava que já tinha aprendido. Tá? Um abraço e não desanima, tá? Porque hoje é um dia complexo, mas amanhã também vai ser. Né? E essa complexidade nos dá os degraus para que a gente suba dia após dia, pouco a pouco. Nós temos muito tempo, né? E nós estamos juntos. Isso que é muito importante. Um beijo aqui do Rio Grande do Sul, né, Nilce? É isso aí. E não vamos desencarnar antes, viu, Mário? Vamos continuar estudando. Sayuri, clareou, deu uma clareada, melhorou um pouquinho. Sim, clareou um pouco mais do que eu estava na dúvida, mas eu fiquei muito feliz com o comentário da Cris, porque eu estava na pressão que eu tinha que entender 100% do que está falando, que está estudando, senão lá para frente vai me complicar. Mas não 100% tudo não vai dar mesmo, então agora eu estou mais tranquila e eu sei que aos poucos, conforme vai estudando, vai me clareando, certo? Mas como é que fala? Para mim, clareou um pouquinho mais, sim. Eu acho muito importante o papel das bobagens que a gente fala, que a gente pergunta, que a gente expressa, porque, na verdade, ao perceber que você está cometendo equívocos, qual o movimento que você faz? Você vai lá e estuda aquele tema, aquele assunto. E, a partir daí, a partir do estudo e do debate, que você vai para o outro patamar. Na verdade, você compreende através das bobagens. É isso. Cláudio, se você não estiver entendendo, você pergunta para a Rosana. E a Rosana já manja de tudo aí. Ela está só escolhendo o jogo aí. Bem, meus queridos Ô, e minhas queridas, eu acho que a Mário, Bia levantou a mão. é, rapidinho, tá até trovejando aqui. É só para me situar. Então, eu estou sentindo que eu gostei quando você falou assim sobre isso, que as obras elas estão te informando. É legal. E o que que é informar? A intenção é preparar para algo além.
Então, só importando aqui, me senti como se eu estivesse aqui no primário. E olha lá. E que o fluido cósmico universal de Deus seria assim, bem lá para frente, que eu não sei que tempo vai ser, uma universidade, é isso? Porque no Gênesis está falando que não vai explicar tudo, não. Não tem como. Agora, é isso? Você pode repetir, o fluido cósmico universal, o que que tem? Você mapeou, adoro mapeamento. Vamos imaginar, você falou que tem um fluido cósmico universal de Deus, onde o princípio vital colhe, né? Vem, entendeu? Para fazer a criação. Então, eu gostei, que nem o Cláudio falou. Tá, aqui nós estamos aqui, explicando tudo como é que acontece, matéria, espírito, tá, tá, tá. Mas aí, o que é que forma tudo aí, né? Como é que é trabalhado isso? Através do princípio vital. Tá, mas aonde vem o princípio vital? Vem do fluido cósmico universal de Deus, correto? Sim. E não tem como explicar agora o que onde se situa, como se forma, o que é o fluido cósmico universal de Deus, não tem. E eu lia nessas conversas, estava correndo dentro da Gênesis e achei um trechinho lá, depois eu vejo onde explica que nem tudo vai ser explicado. Está informando a gente no que é possível. Então, achei que isso me acalmou. Eu estava com a mesma angústia do Cláudio. Então, acho que é isso. Isso realmente acalma, porque É, isso que você leu, aliás, tem muitas perguntas que Kardec faz que os espíritos não respondem porque a gente não tem ainda cognição, a gente não tem isso, entendimento. Então não adianta. Você sabe que tem uma analogia que eu acho que é bem apropriada para o que a gente está falando agora, né? Você, né? Por exemplo, pega uma pessoa cega, cega de nascença, certo? Aí você vai tentar explicar a cor para ela. Você vai tentar explicar o que é vermelho para ela. Se ela não tem a visão, você vai ter que usar os outros sentidos que ela tem, seja pelo tato, seja pelo olfato, seja pelo paladar ou pela audição, porque ela não tem a visão. Eu vou escolher o tato. Eu vou pegar uma chama e vou aproximar do dedo dela. Quando ela sentir assim queimar, eu falar disso, olha, esse daqui é o vermelho vivo. E eu vou afastando agora aquela chama. Conforme o calor a temperatura vai baixando, eu vou graduar o que é vermelho, o que é laranja e o que é amarelo. Aí eu te pergunto, ela sabe o que é cor? Não. Vai continuar não sabendo, mas ela vai ter uma vaga ideia do que seria. sim, Então, esse sentido, vamos colocar a visão, né? Esse sentido nos falta para entender. Então, meus queridos e minhas queridas, se ninguém tem mais nada a declarar, eu vou dar, então, como encerrada essa sessão, agradecendo a participação de todos, agradecendo o esforço que cada um está fazendo aqui, principalmente os meus amigos aqui do Japão, minhas amigas do Japão, que já vai dar 11 horas. Encerramos, então, um bom almoço para quem está no Brasil, um bom descanso para nós e até amanhã, se assim Deus o permitir. é com Deus. Bom dia, boa noite, pessoal.